Brinda ele, Senhor amado. Meu Deus, o inimigo por um caminho ele veio, mas por 7, meu Deus amado, nesta noite ele irá fugir, porque é o teu nome, Senhor amado, grandão da Galileia, que permanece, ó Deus amado. Meu Deus, me usa como instrumento em tuas mãos, meu Senhor, que não venha ser, ó Pai querido, mas que o Espírito Santo de Deus venha falar, meu Deus amado, nesta noite. Me usa, meu Deus, como um vaso nas mãos do oleiro. Meu Deus, eis-me aqui a tua filha, Pai, a tua serva, Pai querido. Fala, meu Deus amado, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença diante do teu altar. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Ontem, quando o pastor Ailton me fez o convite, eu confesso, amada igreja, que eu recuei. Falei para ele que eu não queria pregar. Mas ele não aceitou, não. Então eu disse, eis-me aqui, Jesus, eu tenho que ir. Um bom soldado, ele tem que estar preparado para todo combate. Sabe por quê? Porque quando o general chama um soldado, o general ele não quer olhar se ele está preparado ou não, porque ele tem que estar preparado. Porque quando vier o bom combate, ele tem que estar com as armaduras celestiais para saber se defender contra o inimigo. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina, que nós venhamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque se nós não estivermos revestidos, infelizmente nós estamos, aleluia, imune para qualquer adversidade que sobrevém sobre as nossas vidas. Aleluia. A palavra do Senhor vem nos dizer que a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E nós sabemos que tanto Abinadab como também Saul, eles não priorizaram a presença de Deus. Eles dois tinham ali a arca somente porque eles não davam assistência, eles não davam ali, aleluia, o cuidado que aquela arca, que naquele tempo significava a presença de Deus. E a palavra nos diz que no tempo de Eli, do sacerdote Eli, em uma guerra, a arca do Senhor ela foi tomada pelos filisteus. Só que quando Davi ele tomou posse, quando Davi ele foi coroado, que ele se sentou no trono, tem gente que diz assim, quer ver quem é alguém? Dê uma autoridade a ela. Quer ver quem realmente é aquela pessoa? Dê a ela um cargo elevado para você ver como ela vai mudar. Só que no caso de Davi foi diferente. Porque a palavra do Senhor diz que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi ele tinha um coração quebrantado, humilde. Davi ele sabia muito bem de onde era o socorro dele. Davi sabia de onde era que vinha a providência para a vida dele. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que colocou ele poderia tirar ele daquela cadeira. E a palavra do Senhor nos diz que quando Davi ele senta ali na cadeira, a primeira coisa que ele vem perguntar é: cadê a arca de Deus? Cadê a presença de Deus? Então a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi ali ele reúne os sacerdotes e os levitas para que eles tragam a arca de Deus aonde era o lugar dela, para Jerusalém, a cidade de Davi. Mas tinha uma ordenância para que essa arca viesse ser carregada. Porque a presença de Deus, ela não pode ser carregada de qualquer jeito, de qualquer maneira. E Davi, ele resolveu inventar. Ele resolveu pegar uma carroça de boi, uma carroça com bois, e colocou a arca do Senhor naquela carroça. Porém, a carroça era nova. Mas não era a ordenância que Deus tinha para carregar a presença dele. E por causa da nossa desobediência, nós pagamos um preço alto. Aleluia.
E a palavra vai nos dizer que Uzá, ele conduzia ali aquela carroça. E a palavra vai nos dizer que os bois, eles tropeçam. E a arca do Senhor, ela pende. Na hora que ela pendeu, este homem, ele teve ali, louvado seja Deus, humildade de pegar a arca, de pegar a presença, para que não deixar a presença de Deus cair no chão. Mas a palavra do Senhor diz que no momento que os bois tombaram, tropeçaram e a arca tombou, Uzá, ele foi tocar na arca do Senhor. E a palavra nos diz que Uzá, ele foi fulminado vivo ali naquele mesmo lugar. E agora vem a preocupação de Davi. Tem pessoas que estão dentro da igreja, que foi chamado para o ministério. Tem pessoas a qual o Senhor deu uma ordenância para fazer coisas na igreja, mas infelizmente estão assim. Eu não quero não. Para mim, sabe não. Eu, obreira, Deus me livre, eu não. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui sentadinha. Eu, presbítero, de jeito nenhum. E às vezes o Senhor levanta alguém, aleluia, para ungir, alguém para ser ungida, capacitada. Só que tem pessoas que se recuam, irmã Nalva. Resolve ficar simplesmente adorando. Não, eu quero ficar só adorando. Eu não quero nada para mim. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Obed-Edom, ele estava na terra de Gade. E aonde é a terra de Gade? Aonde a arca do Senhor parou, aonde Uzá tocou na arca. Sabe por quê? Porque quando Deus ele tem um chamado na minha e na tua vida, nós pode até tentar se esconder para os homens, mas Deus nos acha. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando acontece este imprevisto, agora Davi ele pede que pegue a arca do Senhor, que pegue a presença e coloque na casa de alguém, porque ele não quer se responsabilizar mais em levar a presença de Deus. E o que é que acontece? E agora? Aonde é que nós iremos colocar esta arca? E alguém disse: olha, rei, ali tem a casa de um homem. E foram lá. Ou de casa, quem sai? Obed-Edom. Porque quando Deus tem chamado na vida de alguém, Deus ele vai pessoalmente. É você mesmo que eu quero. Aleluia. E ali eles tentam explicar para Obed-Edom. Ele simplesmente aceitou. Pode colocar a arca do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Davi ele disse: pegue a arca e leve e coloque em algum lugar, porque eu não irei mais levar a arca para Jerusalém. Só que agora, a arca do Senhor, ela é levada diferente. A arca do Senhor, ela é levada como o Senhor tinha ordenado. Agora o sacerdote pega a arca, coloca no ombro e agora entra na casa de Obed-Edom. Agora a arca vai entrando e o Senhor já vai abençoando. A arca já vai entrando e Jesus já vai habitando. A arca vai entrando e os laços já vão quebrando. Porque laço tem feito, mas Deus tem quebrado. Porque Deus ele é fiel. A sepultura até se abriu, mas Jesus fechou. Nós podemos até tentar fugir. Aleluia. Mas o Senhor ele pega nós de novo. Mas é melhor que nós não demorem muito. Porque se demorar, Jesus vai apertar. Aleluia. E agora a palavra do Senhor nos diz que a arca ela entra com obediência, com reverência. Ela entra com autoridade. E Davi deixa a arca lá e vai para Jerusalém. Só que a palavra do Senhor diz que ele, Obed-Edom, cuidava da arca de manhã, meio-dia, de noite, e ainda fazia hora extra, e ainda mais. A palavra diz que Obed-Edom foi tão abençoado que Davi precisou ouvir e saber que ele estava sendo abençoado. Aleluia. O impossível aconteceu. Glória. Davi preferiu deixar a arca na casa de Obed-Edom. Sabe por quê? Porque ele teve medo. Só que a culpa não foi de Uzá.
foi de Davi, porque ele sabia qual era a ordenância de Deus. E ele deixou na casa de Obed-edom, sabe por quê? Porque ele teve medo de levar, de prosseguir a viagem, aleluia, e acontecer mais alguma coisa. Só que o rei que preferiu prosseguir viagem foi o mesmo rei que teve que retornar para ver o que Deus estava fazendo na vida de Obed-edom. Porque Obed-edom, ele estava esquecido, ele estava desprezado. Mas aquele que Deus tem algo, aleluia, Deus, ele marca o encontro na hora e no momento certo. Aquele que Deus quer para a sua boa obra, Deus, ele sabe o momento certo de chegar na vida dele. Não só na vida, mas também como na casa. E a palavra diz que Davi, ele agora escuta. Olha, meu Senhor, Obed-edom, ele está sendo tão abençoado. Aí agora Davi, ele reúne de novo os sacerdotes e os levitas. Vamos lá na casa deste homem, vamos. E a Bíblia diz que agora Davi, ele resolve trazer a presença de Deus com ele novamente. Mas Davi traz a arca de Deus na maneira e na obediência qual, aleluia, foi decretada. Só que Davi diz: olha, Obed-edom, você não vai ficar aí não, meu filho, você vai com a gente, porque você é da tribo de Levi. A palavra diz que a arca foi levada, mas Obed-edom, ele também teve que acompanhar, ele também teve, aleluia, que fazer ali o mesmo trajeto e o mesmo caminho para a cidade de Jerusalém. E a palavra nos diz que ele foi tão abençoado que ele foi porteiro, para que todos pudessem ver com seus olhos nus o que Deus estava fazendo na vida de Obed-edom. Sabe o que eu quero dizer nesta noite? Aleluia. Glória a Deus. Não é levar, não é carregar. Porque antigamente, os nossos antepassados, no tempo do rei Davi, aleluia, no tempo dos sacerdotes, a arca do Senhor significava, aleluia, era uma arca aonde somente o sacerdote poderia ir ali. Mas hoje nós temos o privilégio de acessar, de ter intimidade com Deus. E antigamente não tinha isso não. Os sacerdotes pegavam da igreja e levavam para Deus, trazia de Deus e trazia para a igreja. Só que hoje eu e você, nós temos o livre acesso para adorar o Senhor. Nós temos o acesso de contemplar, de exaltar e de glorificar o nome dele. Nós temos hoje o acesso de chamar Jesus. Como é que você tem carregado a presença de Deus? Meu Deus. É uma pergunta que o Senhor manda fazer nesta noite. Como é que você, nós temos carregado a presença do Senhor? Porque o Senhor manda dizer: se for de qualquer jeito, a presença não vai não. Mas se você tiver com obediência, aleluia, se você querer carregar de uma maneira certa, aonde você for, a presença vai com você. Como é que eu e você, nós temos carregado a presença de Deus em nossas vidas? Porque ela não pode de maneira nenhuma ser levada de qualquer jeito. Hoje tem pessoas aqui que estão com semblantes tristes. O coração por dentro está sangrando. Somente Deus sabe da maneira que você chegou aqui hoje. Somente o céu sabe do jeito que você entrou aqui dentro hoje, com um sorriso estampado no rosto, mas o coração por dentro sangrando. Pessoas dizendo: Deus, será que ainda tem uma solução?
Meu Deus, será que o Senhor ainda vai agir na minha causa? Mas o Senhor, Ele tem cuidado. Se até hoje está de pé, é porque Deus, Ele tem guardado. Porque grande foi as lutas. O inimigo se levantou de várias maneiras para que viesse ter caixões, para que lágrimas viessem cair. Mas em momento nenhum Deus permitiu que o espírito da morte entrasse e matasse. Porque Deus, Ele tem velado pelos seus. O Senhor é Deus. Deus, Ele sabe quando você dobra os seus joelhos, mesmo sem falar nada, somente gemendo. Mas olha o que o Senhor está dizendo nesta noite. Até no silêncio, minha filha, eu consigo te entender. Até no teu silêncio, quando você não tem voz, o Espírito Santo te diz: eu te entendo. E no teu silêncio eu pego de você e levo para o Pai. Sabe por quê? Porque tem tantas vezes, Geisa, que nós não temos nem palavras, pastor Ailton, para falar para Deus o que o nosso coração está ali precisando. Tem vezes que nós não temos nem palavra para orar ao Senhor. Os nossos joelhos no chão, muitas das vezes as lágrimas caindo, mas as suas lágrimas, elas não caem no chão, porque o próprio Deus, Ele envia um anjo, Ele cata a sua lágrima e leva para Deus. Se você está aqui hoje, é porque até aqui o Senhor, Ele tem te sustentado. Se a sua família está de pé hoje, é porque até hoje Deus, Ele tem falado com a tua palavra. Aleluia! Se ainda o pior não aconteceu, é porque Deus ainda teve misericórdia. Aleluia! Oh Deus! Se o dia mau ainda não chegou e nem vai chegar, é porque Deus, Ele tem guardado. E aquilo a qual Deus te confiou, comece a zelar por aquilo. Mas, irmão, o que foi que Deus me confiou? Deus te confiou a presença dEle. E se eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida, eu tenho que zelar dela, eu tenho que cuidar dela. Porque se eu quero ser abençoada, se eu quero ver minha família diante do altar do Senhor, se eu quero ver a igreja diante do altar do Senhor, eu tenho que cuidar da presença. Porque Obed-Edom, ele cuidou e ele foi abençoado. E não é diferente em nossas vidas. Se nós cuidar, aleluia, se nós cuidar da presença de Deus, tenha certeza que a presença também cuida de você. E quando você estiver cuidando e zelando da presença de Deus, priorizando o Espírito Santo, dando primeiro a oportunidade a Ele, porque o primeiro lugar é do Espírito Santo de Deus. Ele que tem que ter prioridade na minha e na tua vida. É o Espírito Santo de Deus que tem que ter, aleluia, a liberdade em primeiro lugar. Antes de pai, de mãe, de marido, antes de qualquer pessoa, é o Espírito Santo de Deus que tem que ter a liberdade em nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando nós zelamos da presença do Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso também, Ele zela de nós. Às vezes nós não vemos o trabalhar de Deus e nem entendemos, mas Deus está trabalhando. Às vezes nós se perguntamos: meu Deus, será que ainda tem jeito para este problema? E Deus diz: tem sim. Porque o salmista Davi vai nos dizer: eu olharei para os montes,
De onde virá o meu socorro? Glória a Deus. Ele pergunta e ele mesmo responde. O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Então, se o teu socorro vem do Senhor, glorifique, igreja amada, ao Senhor. Glorifique, exalte, louve a Ele. Que a igreja do Senhor venha estar ligada com os céus. Aleluia! Louvado seja Deus. Que a igreja do Senhor venha ter uma intimidade mais íntima com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, igreja? Até aqui me ajudou o Senhor. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. E aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar a cada coração. Confesso aos irmãos que eu não preparei nada. Mas quem usa a boca do homem e da mulher é o Espírito de Deus. Então, se ele usa, se entregue inteiramente para ele. E deixe que ele vai falar com quem ele tem que falar. Amém? E aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Estarei passando o microfone para quem é de direito. Amém? Aleluia. Glória